tudo bem? Meu nome é Yasmin e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer algumas curiosidades aí sobre o Egito Antigo, mas antes, se for novo aqui no canal, já se inscreve e gostando do vídeo, deixa o seu like, pois ele me ajuda muito. A primeira curiosidade é referente à divisão histórica da história egípcia. Após a sua unificação em 3200 a.C., a história do Egito pode ser dividida em três grandes fases. O Antigo Império, que é a primeira fase, é a fase inclusive que remonta à construção das grandes pirâmides e dentre elas a pirâmide de Gizé. O Médio Império já é um momento de estruturação agrícola do Egito Antigo e quando o faraó começa a ter status de divindade. E o Novo Império já é uma fase mais recente, momento em que povos estrangeiros são expulsos e a nova monarquia se estabelece. Contudo, ele termina aí com sucessivas invasões de povos diversos, dentre eles assírios, babilônios, persas, macedônios, romanos, até que se finda de uma vez a autonomia do Egito Antigo. A segunda curiosidade diz respeito aí à formação política e social do Egito Antigo. Não é novidade para ninguém que o faraó, além de ser o imperador do Egito, isso porque o Egito era um império, tá gente? Império significa que domina outros povos. Além de ser autoridade política, esse faraó também era uma divindade, a reencarnação do Horus vivo na Terra. Abaixo do faraó temos seus familiares que compõem a nobreza do Egito Antigo, abaixo deles temos os sacerdotes. A religião era muito importante para os egípcios e vamos ver isso mais para frente. Abaixo dos sacerdotes, podemos citar também os escribas, os soldados, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e, por fim, os escravos. A escravidão no Egito Antigo se dava principalmente por conta de conflitos, ou seja, escravos de guerras. A base alimentar do Egito Antigo era pão e cerveja, já que a agricultura era toda baseada na produção de grãos. Por conta do calor, as roupas eram leves, geralmente feitas de linho. A natação, a caça e a luta eram esportes bastante populares no Egito Antigo e por conta das cheias do Nilo, as casas, geralmente, eram construídas em pontos elevados para evitar aí possíveis inundações. A terceira curiosidade diz respeito aí à religiosidade. Como vocês já devem saber, o Egito Antigo ele era politeísta. E cada deus representava aí um aspecto da natureza ou do cotidiano, da vida comum, já que o próprio rei, o imperador, o faraó, era uma divindade, coisas como o sol, a noite, a lua, a entidade familiar, os animais, tudo tinha uma associação ou uma representação com um deus específico. E esses deuses, por sua vez, poderiam se manifestar de várias formas. Poderiam se manifestar enquanto um ser humano, poderiam se manifestar enquanto um animal, ou até mesmo com a forma híbrida, metade homem, metade animal. Um ponto curioso é que durante o reinado de Amenófis IV, o Egito se tornou monoteísta por conta do culto único ao deus Aton. Essa medida foi tomada por Amenófis porque ele estava com medo do poder dos sacerdotes, já que a religião era um ponto tão importante para a sociedade egípcia. Então, para combater essa autoridade sacerdotal, ele meio que bane os outros deuses e introduz um único deus. Após a sua morte, no entanto, tudo volta a ser como era antes, Essa moda monoteísta não pega no Egito Antigo. A quarta curiosidade diz respeito aí à mumificação. A mumificação, a própria múmia, ela é muito associada ao Egito Antigo, afinal eles tinham essa prática introduzida na sua cultura de forma muito profunda. E muito do que temos do Egito Antigo, enquanto fontes físicas, materiais, estão atreladas às tumbas, aos sarcófagos e assim por diante. A mumificação era uma preparação para a vida após a morte e seu objetivo principal era evitar a decomposição do corpo. Afinal, nas crenças egípcias, a alma retornaria para o corpo, quando viesse aí o seu momento de ressuscitar, no momento dessa vida após a morte. A mumificação variava de acordo com a posição social do indivíduo.
Aquelas que eram mais elaboradas, mais caras, consistiam na retirada do coração, do cérebro e das vísceras do corpo, e esse corpo era mergulhado por 70 dias na solução química que desidratava a pele, né, e os demais tecidos. Com o corpo seco, ele era untado com óleos, essências e atado para que o corpo ficasse conservado, sem ter contato aí com as intempéries do clima, do tempo e afins. Na sua tumba eram colocados seus bens mais preciosos, seus recursos, alimentos para essa vida após a morte, seus principais servos pessoais. Se tivesse concubinas, elas também eram sepultadas, né, junto com o falecido. E dessa forma, após a morte, aquele falecido teria ali tudo que ele mais prezava e valorizava ali dentro, né, dali do seu território, da sua tumba, do seu sarcófago. Por último, mas não menos importante, trago como curiosidade a posição feminina no Egito Antigo. Talvez vocês já saibam, porque tem vídeo sobre isso aqui no canal, mas algumas mulheres, inclusive, já se tornaram faraós do Egito Antigo. Elas tinham direito a divórcio, a herança, a ocupar cargos públicos, inclusive como sacerdotisas, e tudo isso de acordo, né, com a linhagem e posição social que essa mulher ocupava dentro dessa sociedade. Vale lembrar que, embora as mulheres egípcias tivessem sim projeção social, podendo galgar altos cargos, ainda tinha uma predileção ao sexo masculino. Por exemplo, temos dois herdeiros ao trono do Egito, um feminino e um masculino. O masculino vai ser o predileto, ainda que ele não seja o mais velho a alcançar a posição de faraó. As mulheres que alcançaram a posição, né, de governantes do Egito alcançaram através de artimanhas, como vira e mexe, matar o irmão, matar o marido e assim por diante, para ser a única herdeira naquela posição. Porque sempre que tinha, digamos que um adversário masculino, eles eram, né, prediletos aí à posição de faraó. Mas ainda assim, é importante a gente falar, né, dessa sociedade que tinha as mulheres ocupando sim espaços de poder, ainda que de forma secundária, mas se comparado, por exemplo, a Roma, a Grécia, é bem diferente. E aí, você já conhecia essas curiosidades sobre o Egito Antigo? Então comenta aqui embaixo. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for um inscrito, aproveita e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos, não perca nada. Um beijo e até a próxima!